a nossa saudação também aos internautas que nos acompanham pelo Facebook, que estão acompanhando a transmissão ao vivo, e aqueles que estão assistindo num segundo momento, ou que estarão assistindo num segundo momento. Nós recebemos hoje, com muita alegria, um casal amigo e muito especial, que é o Roosevelt e a nossa querida Jo, que está quietinha ali, né, Jo? Então é sempre uma alegria que nós recebemos esses amigos, cidade de Barra Bonita, e o nosso Roosevelt tem percorrido o Brasil, divulgando a doutrina espírita. Autor de diversos livros, 13 ou mais, 15 livros, né? Já 15 livros. E isso se atualiza rapidamente, porque ele tem dedicado a sua vida à divulgação. E isso a doutrina agradece, e essa mensagem tem chegado em forma de conforto, esclarecimento a tantos corações pelo mundo afora. E poder receber o Roosevelt uma vez mais, em Catanduva, aqui no nosso semeador, é motivo de contentamento para nós e gratidão, viu? O nosso querido Roosevelt, ele atuando no movimento em Barra Bonita, região, ele é presidente da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo Regional Jaú, e fundador da ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, de Barra Bonita. E hoje nós vamos ouvi-lo com o tema Esperança. Fique à vontade. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, experimentar mais uma vez os encantos da sua paz. Onde nós iniciamos agradecendo, sempre, aos companheiros desta casa que nos recebem desta forma, são responsáveis por esse encontro. Quando olhamos a vida à nossa volta, percebemos que todos, porque aqui estão, certamente desejam dias melhores. E eu estou convencido de que esses dias melhores que almejamos encontram-se na prática daquilo que propõe Jesus. O que faz com que reuniões dessa natureza ganhem maior valor, maior importância. Agradecemos aos amigos todos que aqui estão, porque sempre que percebemos as pessoas atendendo a um convite para refletir acerca da vida maior, isso aponta de que já entendemos de que a aproximação com Deus obedece a um caráter de urgência. Aos espíritos amigos, que nos sustentam e desta forma são donos de qualquer mérito que essa reunião possa nos proporcionar. Aos amigos que podemos rever em Catanduva e particularmente a minha companheira pela cumplicidade que sustenta a minha vida e a causa a qual eu sirvo. Trabalhemos. Allan Kardec, nas obras que sustentam a codificação espírita, nos fornecem as bases para tudo aquilo que hoje professamos. Contudo, há uma particularidade onde ele nos situa com relação ao mundo em que nos encontramos, orientando-nos de que o nosso mundo destina-se a provas e às expiações. E certamente os amigos estudiosos que são, já devem ter ouvido isso por incontáveis vezes por vários outros companheiros que aqui estiveram, ou nos estudos da própria casa espírita. E aí está o problema. Tudo aquilo que nós falamos por muitas vezes acaba perdendo a profundidade e o sentido. Já não damos mais o valor para aquilo que verdadeiramente ele representa, já não damos o valor que aquilo merece, porque fica comum demais. Falar que estamos no mundo de provas, expiações, provas, expiações, provas, expiações, vai ficando tão comum que nós não temos mais a profundidade do que isso implica. Porque alguém que entenda
só isso. De toda a doutrina, absolutamente só isso já tem respondido a maior parte das próprias questões. Quem entendeu o que significa estar no mundo de provas e expiações nunca mais diz, por que comigo? Porque foi acontecer justo comigo? Porque logo comigo? Porque justo agora? Porque a destinação do mundo tem essa finalidade, nos fazer expiar e nos fazer provar em várias questões. Então a compreensão daquilo a qual esse mundo está destinado responde à maior parte das nossas dores, das nossas angústias. E aí fica a abertura para mergulharmos no nosso tema, falar de esperança. Porque para mundos que têm as características do nosso, a esperança é algo determinante. Tanto que quando Jesus esteve aqui na terra conosco, ele era reconhecido por várias passagens e apontamentos como consolador. E quem necessita de consolo é porque já sabe que a travessia não será fácil. E quando ele vai, ele ainda diz, eu vou, mas lhes enviarei um outro consolador. E ele permanecerá convosco, como a nos dizer que para mundos como o nosso, a figura de um consolador é determinante. É fundamental. Não dá para ficar sem. E isso vai nos abrindo os horizontes do que a esperança significa para cada um de nós. O espaço que ela ocupa dentro de cada um de nós, e esse é o convite para a nossa reflexão. No entanto, quando nós falamos que todos estamos mergulhados no mundo de provas e expiações, isso é uma diretriz para todos nós, nem sempre percebemos isso com clareza. A impressão que dá é que a nossa vida é sempre mais difícil e nós sabemos onde estão as provas e as expiações da nossa vida. Mas quando olhamos para o lado, percebemos alguém com uma vida aparentemente tranquila e começamos a pensar, isso que é vida, não isso que eu tenho. E começamos a olhar a vida dos outros como sendo ela uma referência de tranquilidade. Porque quem já não passou por isso? Você encontra alguém que de repente, dentro das nossas avaliações, se dedica menos, se empenha menos, trabalha menos e tem mais. Quem já não teve um vizinho assim? Que ele tem tudo aquilo que você queria e faz menos tudo aquilo que você faz. Porque se você não tinha um vizinho assim, você vai mudar de casa, porque ele existe. Sempre tem alguém que se esforça menos e tem mais. A gente olha, eu estou em prova, estou em expiação, mas olha fulano, isso que é vida. E porque nós não entendemos que, na verdade, a vida obedece uma mágica muito interessante, e que muitas vezes ocorre apresentando essa falência de comportamento, é que muitas vezes a vida dele está no mais absoluto inferno, de perna para o alto, enquanto que a dela está na mais absoluta paz. Mas é só esperar um pouquinho, que daqui a pouco a vida dele vai entrando em paz e a dela mergulha no mais profundo inferno e já já chega na sua, fica tranquilo. Então a vida obedece essa elasticidade e nós vamos avaliando os acontecimentos de acordo com a situação em que estamos no momento. Muitas vezes, no período de angústia e dor, achamos que é só nós que sofremos e ninguém sofre mais. E se alguém ousa disputar quem sofre mais que a gente, coitado, a gente conta com detalhes todas as nossas angústias. Mas quando estamos bem, perdemos esse significado. Então, quando Allan Kardec orienta de que o mundo aqui tem essa finalidade, ou essa destinação, provar-nos, experimentar-nos, a compreensão disso equaciona a maior parte dos nossos problemas, responde a maior parte das nossas dores. E a figura do Consolador se torna absolutamente importante. Porque viver, atravessar o mundo como o nosso, sem ter algo em quem confiar, sem ter algo onde apoiar, é praticamente impossível. No entanto, os amigos devem estar pensando, de que vale falar de esperança? Se o mundo é de provas e expiações, e assim é para todas as pessoas, quem tem esperança
vai passar por provas e expiações, e quem não tem, vai passar também. Então, de que vale a esperança? E há um fundo de verdade nisso tudo. No entanto, a esperança no que tange a nossa passagem pela terra, ela tem um lugar e uma posição absolutamente especial. Porque isso é verdade. Com ou sem esperança, todos seremos provados e expiados. Contudo, a esperança ela está ligada justamente à nossa qualidade de vida. Porque se todo mundo está em prova e todo mundo vai experimentar as expiações, quem tem esperança sofre menos. Ou sofre melhor, que é uma outra condição. E nós temos aí para atestar tudo isso o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que em resumo baseia-se justamente nisso, em nos ensinar a sofrer direito. É como se fosse dizer assim, já que vai sofrer, sofre direito. Aprenda com o sofrimento. Porque tem gente, eu conheço vocês também, que não serve nem para sofrer. Já viu isso ou não? Porque ele vai sofrendo, brigando, reclamando, fazendo mais causa de mais sofrimento e vai adiando. E aquela bola de neve sem fim, enquanto que o bom senso indica, já que determinada dor ou angústia está na sua vida, então aproveite e aprende. Sofre com dignidade, sofre com retidão moral. Então está justamente ligado o nosso sofrimento com relação à esperança, à nossa qualidade de vida. Porque nós conhecemos pessoas que sofrem desesperadamente, mergulham na mais profunda angústia por problemas que para nós seriam insignificantes. Ao mesmo tempo em que vemos pessoas enfrentando profundas dores, sendo um exemplo. E a maioria das pessoas à volta, quando vê, fica pensando, não deve estar sofrendo tanto. É que ele, na verdade, tem a solidez da esperança para sustentar neste momento. Então ela é semelhante à vida na terra, a uma pedra de afiar. Conhece isso ou não? Vocês lembram quando tinha aquele senhor, não sei se aqui ainda tenha hoje, ele andava pela rua com um dispositivo, ele pedalava, a pedra virava, ele afiava a tesoura, a faca, conhecem ou não? Vocês têm que conhecer. Eu que sou muito mais novo que vocês conheço, então vocês têm que conhecer. É semelhante àquilo. A vida, ela é igual a uma pedra de amolar. Ela afia uns ao mesmo tempo em que desgasta outros. Depende do material que você é feito. Depende da quantidade de esperança que está solidificada no próprio coração e que lhe permite passar momentos de profunda angústia, conservando aquilo que a doutrina impõe, aquilo que ela ensina, retidão moral. Aí nós olhamos essas situações, dessas pessoas que passam por grandes sofrimentos e devemos nos espelhar dela, porque é só isso que temos. Contudo, para falarmos de esperança, é fundamental respondermos a uma questão com caráter de prioridade. Afinal de contas, por que sofremos? Essa pergunta deve certamente, para falarmos de esperança, ter a sua resposta equacionada. No entanto, ao mesmo tempo que é muito fácil encontrar a raiz, a gênese, a causa dos nossos sofrimentos, ela obedece também a uma complexidade. Que se pudéssemos chamar um a um dos amigos aqui, acho que podemos até fazer. Vocês vêm, chegam aqui na frente, é só para responder uma pergunta rápido para dar para todo mundo falar. A pergunta é o seguinte: por que é que você sofre? Só isso. Quais seriam as respostas? Eu sofro, mas também ao marido que eu tenho. Eu sofro, mas também, olha a esposa que eu tenho. Eu sofro, mas também, olha o emprego que eu tenho. Eu sofro, mas também, olha quanto eu ganho. Eu sofro, mas também, onde eu vivo. E aí seguiríamos a nossa ladainha. Porque para nós, no impulso absolutamente material, responder por que sofremos é procurar culpados. Porque alguém deve ser responsável por aquilo que eu passo e sinto. Quando perguntamos por que sofremos, raramente alguém coloca em si a causa do próprio sofrimento. Sempre começamos a procurar alguém que seja responsável pelo nosso estado. No entanto, a doutrina espírita bem compreendida ensina que o homem carrega em si
a gênese de tudo que lhe acontece. E desta forma, somos herdeiros de nós próprios. Viver é produzir causa e colher efeito, produzir causa e colher efeito. E assim, mesmo quando alguém é aparentemente a causa do nosso sofrimento, ele está servindo apenas de veículo para que o sofrimento chegue até nós. Assim como, muitas vezes nós somos o veículo para que outras pessoas também passem por provas, por expiações, mas na vida não há espaço para erros. Quando usamos da expressão, mais uma vez, creio eu, sem pensar, de que Deus é soberanamente, e soberanamente implica no mais alto grau, soberanamente justo e bom, faz com que aqui não exista espaço para erros. Tudo está certo como está. As nossas mais profundas angústias, as situações mais constrangedoras, obedecem a uma lei de justiça e utilidade. E se chegam por meio das pessoas à nossa volta, é o processo natural. Porém, cada um tem em si mesmo a causa dos sofrimentos que experimenta. Então, se pudéssemos falar por que sofremos, fugindo desse impulso absolutamente humano de procurar culpados, procurar por quê e quem me faz sofrer, mas se tivéssemos que responder de uma maneira única, encontrar uma resposta que atendesse às minhas causas de sofrimento, a dele, a dela e a de todos nós, uma resposta igual para todos, certamente essa resposta seria: sofremos porque não somos bons. Ponto. Qualquer outra resposta terá na sua raiz essa questão. E nesse momento nós ficamos incomodados. Assim, ele nem me conhece, como é que ele sabe que eu não sou bom? Mas é muito simples. Porque sofremos porque não somos bons. E nesse momento cada um começa a lembrar das bondades que fez para justificar as pessoas ou a própria consciência de que é bom. E isso não vale nada. Porque até mesmo os maus são bons de vez em quando. Já viram isso ou não? Basta chegar numa casa de detenção, pegar um indivíduo capaz de crimes hediondos e pergunta para a mãe dele se ele é bom. E ela vai ter uma lista de coisas boas que ele fez, e fez, porque até mesmo os maus são bons de vez em quando. Então, nos reportando à doutrina espírita, quando eu digo que não somos bons, por isso sofremos, devemos lembrar que sermos bons ou não, o nosso parâmetro de bondade é Jesus, que comporta uma situação paradoxal. Por um lado, é um homem incomparável. Por outro, é único com quem nós nos podemos comparar. Porque é assim que está descrito em O Livro dos Espíritos, veio para ser guia e modelo, ou seja, servir de parâmetro às nossas condutas. Senão, quando falamos de bondade, nós ficamos na superficialidade daquilo que podemos fazer, negligenciando com a profundidade, isso nos manterá aqui. Mas eu prefiro exemplos. Exemplo é sempre mais fácil para qualquer situação didática do que qualquer conteúdo. E eu me recordo, desta forma, de uma oportunidade, onde fui fazer palestra numa casa, e ali o dirigente me disse: Roosevelt, vamos fazer aqui uma campanha de agasalhos. O frio aqui é intenso e frio dói. E gostaríamos então, nessa jornada que vai passar por aqui, que você convidasse as pessoas a trazer das suas casas agasalhos, roupas que não usam mais, qualquer tipo de agasalho, de roupa, para a nossa campanha, para entregarmos às famílias carentes, às pessoas que carecem pela falta disso e certamente sofrerão pelo frio. No final da jornada, na mesma região, concluímos, daria uma semana, e assim eu fiz. Cheguei, falei com as pessoas de bondade, honestidade e caridade de Jesus, fiz tudo o que pude, fiz a palestra norteado pelas mesmas reflexões e concluí dizendo: meus irmãos, dia X, Y horas, tragam então as suas contribuições, agasalhos que possam ser doados aos nossos irmãos que sofrem pelo frio.
E aí concluiu-se a reunião, foi todo mundo embora para sua casa, eu continuei minha jornada, a semana passou, e no dia e hora estabelecidos, novamente era o dia da reunião. E as pessoas começaram a chegar na casa espírita, dividindo-se necessariamente em 2 grupos distintos. O primeiro grupo é aqueles que chegam com a mão abanando, sem trazer nada, e quando vê alguém com um saquinho na mão, fala, esqueci. E eu acho esse grupo muito interessante. Nós conhecemos o Evangelho, temos acesso a Jesus, queremos transformar o planeta, produzir caridade e bondade. Alguém diz que as pessoas estão com frio e nos damos o direito de esquecer. Eu não entendo, não faz sentido. Esse é um grupo. E o outro grupo é aqueles que vêm trazendo as suas contribuições, um saquinho maior, um saquinho menor, com as roupas dentro. Eles vêm, põem aqui na frente, outro vem, põe aqui na frente, vai fazendo aquele monte. O dirigente do centro já fica contente, esse inverno será aquecido pela ação dos nossos companheiros. A nossa casa vai certamente diminuir aos companheiros que padecem do frio. Faz aquele monte de sacolinha aqui na frente. Façamos de novo a palestra. Conclui-se a atividade, vai todo mundo embora, ficando apenas os heróis da resistência, os trabalhadores do centro, que agora vamos abrir todas aquelas sacolinhas para ver o que é que nós conseguimos arrecadar para os nossos irmãos que carecem pelo frio. E nesse momento eu aprendi uma coisa muito interessante que eu vou dividir com vocês agora. Quando alguém vem doar alguma coisa no centro, quanto mais notem na boca do saquinho, pior é o que está dentro. Porque até você tirar aquele monte de nó, quem deu sumiu, você não sabe quem teve a cara de pau de dar aquilo. A gente abria, tinha umas coisas dentro que não sabia como é que usava. Eu devia até ter trazido. De repente alguém aqui sabe, porque tinha uma peça de roupa lá, uns dizem que é camisa, eu duvido. Porque o buraco de baixo era igual ao buraco da gola. Então eu falei, não deve ser alguma outra coisa. E nós fizemos um monte de roupa que não servia para absolutamente nada. E o mais interessante vem agora. O mais interessante é o seguinte: quem doou, quando foi embora, se sentiu fazendo caridade. Isso é sensacional. Sofremos porque não somos bons. Refiro-me a Jesus como parâmetro de bondade. Sofremos porque negligenciamos com as pessoas, com as aflições alheias, com as necessidades dos irmãos. Sofremos porque nos falta essa compreensão. Porque a doutrina espírita, bem orientando a todos nós, nos ensina que devemos dar aquilo que gostaríamos de ganhar desta forma. Quando alguém fala assim, vamos fazer uma campanha de agasalho, devemos nós chegar na nossa casa, escolher uma roupa que a gente gosta e dizer, esta que eu quero doar. Porque eu gosto tanto, ela me faz tão bem que quem receber não vai se sentir diminuído, vai se sentir com dignidade. Eu vou escolher uma camisa bem boa, porque aquele que a receber vai usar sem envergonhar-se, sem constranger-se. Eu quero dar algo que verdadeiramente vá contribuir com aquele que vai receber. E não fazer faxina no guarda-roupa e dar aquilo que muitas vezes não serve para absolutamente nada. Já foi isso. Nós já temos consciência o suficiente para sabermos que temos aquilo que damos. Então, a falta dessa compreensão nos faz sofrer. Mas Allan Kardec, depositando razão em tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, tem na obra O Céu e Inferno uma passagem, um capítulo, na verdade, muito interessante. Que somente ele, somente este capítulo, seu título, já nos seria motivo para um seminário de uma tarde toda. O Código Penal da Vida Futura. Quem achava que quando morria acabava,
não acaba. É como se fosse um tipo de um Serasa espiritual. O que fazemos de equívoco não adianta. Pode morrer que leva. A culpa acompanha o culpado. Às vezes as pessoas se equivocam aqui, desencarnam e a gente pensa, nossa, escapou da justiça, né? É impossível, porque a culpa acompanha o culpado. Se morrer, leva-se nascer traz. Não tem jeito. E o Código Penal da vida futura nos ensina didaticamente todas as questões pertinentes a isso que falamos, que viver é produzir causa e colher efeito, e ali constam 33 itens, que é o código todo que certamente os amigos lerão. Mas pela escassez de tempo não vamos falar de todos, mas sob o meu entendimento e como resultado dos meus estudos, eu vou citar apenas 2, que creio eu resume o código todo. O primeiro item é o seguinte, do Código Penal da vida futura. Todo sofrimento é inerente à imperfeição, ponto. É como se fosse dizer assim, ó, quem sofre, levanta a mão. Não precisa levantar não, é só força de expressão. Vai que ninguém levanta, eu acho que sou só eu. Mas você sofre, sinal de imperfeição, ponto. Simples assim. Porque espírito puro não sofre, espírito bom não sofre, espírito nobre não sofre. Quem sofre é sinal de imperfeição. Desta forma, quando nós sofremos, ao invés de começarmos a procurar quem é o culpado, sob a orientação da doutrina espírita, a nossa posição correta seria, eu sofro. Deixa-me prestar atenção em mim para saber quais dos meus pensamentos, quais dos meus comportamentos, quais das minhas ações me prendem ainda a este tipo de experiência que eu não desejo mais. Porque todo sofrimento é sinal de imperfeição. Todas as vezes que sofremos, por qualquer razão, isso aponta, indica, evidencia algo que em nós ainda deve ser transformado, lapidado, edificado. Todo sofrimento é sinal de imperfeição, ponto. Um dos itens do código. Em o entendimento dele faz com que paremos de procurar culpados e venhamos a assumir que se sofremos, essa causa está em nós. E mesmo quando eu falo, mas eu sofro, mas olha o emprego que eu tenho. E por que você acha que tem justo esse? Eu sofro, mas olha o patrão que eu tenho. E por que é justo esse? Soberanamente justo e bom. Não sobra espaço para erros na vida. É um item do código. O segundo, que segundo o meu entendimento, resume-o na totalidade, é o seguinte. Toda punição é proporcional ao delito. Ponto. Agora uma questão quantitativa. Quem sofre muito, equivocou-se muito. E quem sofre pouco, equivocou-se pouco. É simples assim. Quando se diz assim, nossa, minha vida está de perna para o alto, gente, minha vida está um inferno. Imagina o tamanho do estrago. Porque a vida de hoje reflete ontem. Toda punição é proporcional ao delito. Ou não haveria justiça. Então, quando olhamos alguém que muitas vezes tem uma vida aparentemente, sendo réu ou não, mais tranquila que a nossa, pode ser que as provas sejam mais amenas, as expiações também menores, como resultado do próprio comportamento, porque toda punição é proporcional ao delito. Quem erra mais, sofre mais. Quem errou menos, sofre menos. E muitas vezes nós pensamos, mas não parece lei de talião esse negócio, né? Parece não, é. Só que ela não foi totalmente revogada, porque o problema da lei de talião é que era aplicada pelos homens, por nós. E aí dá tudo errado. Nós não temos parâmetro de justiça. Mas quando a vida nos coloca nessa situação, aí nós ganhamos justiça. E achamos isso por várias maneiras. Por exemplo, a cada um será dado segundo as suas obras. É tudo uma lei de proporcionalidade. E assim Allan Kardec conclui dizendo, toda punição é proporcional ao delito. Se passamos por uma prova intensa, é porque o equívoco lá atrás foi da mesma forma muito grande. E é possível uma vida melhor, produzindo para a nossa vida atual causas
melhores, que vão nos dar efeitos também melhores. E este é o código todo. Contudo, eu sei que os amigos devem estar pensando, esse rapaz deve estar louco. Ele vem aqui na nossa cidade, anuncia o tema esperança e só fala de desgraça. Eu sei, mas acontece que isso é fundamental. Não dá para entender a esperança sem falarmos, sem tocarmos nas questões que nos fazem sofrer. Ou ficaria faltando alguma coisa. Então é fundamental entender de que Deus sempre possui recursos para melhorar o homem sem a necessidade da dor. E foi na questão 738 que Allan Kardec pensou o que agora nós também pensamos. Ele escreve assim, pergunta assim: Deus não tem outros meios de fazer a humanidade progredir que não seja pela dor? Pergunta interessante, não é? Todo mundo já pensou isso pelo menos uma vez na vida. Tem que sofrer? Será que não tem outro jeito de aprender sem ser sofrendo? Todos nós já pensamos nisso. E a pergunta, ela é sensacional. Deus não tem outra maneira, outros meios de fazer o homem progredir que não seja pela dor? E se a pergunta é sensacional, a resposta não é menos profunda. Os Espíritos responderam assim: tem e usa todos os dias. Deus não tem outros meios de fazer o homem progredir sem que seja pela dor? Tem e usa todos os dias. Vou dar um exemplo. Agora, estamos aqui sentados, acomodados, com ar-condicionado, e desta forma estamos aprendendo sem sofrer. É ou não é? E o mais interessante é o seguinte, que quando a gente vai falando do Evangelho, é uma coisa tão fantástica, que a gente vai falando do Evangelho, apontando todas as questões do amor de Deus conosco, e vai dando vontade de mudar de vida, dá ou não dá, espírita? Não era isso que eu esperava. Eu vou tentar de novo. Eu vou fazer um pedido. Eu vou perguntar de novo. Eu queria que os indecisos mentissem. Tá? Vamos lá. Aí a gente vem na casa espírita e começamos a falar do Evangelho, de Jesus, de bondade, caridade, vai dando na gente uma vontade de mudar a nossa vida. Dá ou não dá, espírita? Dá. Dá, mas passa. Dá e passa. Né? Dá e passa. Aí na outra semana a gente vem no centro de novo para tomar passe, é de graça, então a gente toma, vem no centro de novo e tem outro companheiro falando dos mundos felizes, de que existem lugares no universo que exatamente agora há uma multidão de gente onde todo mundo quer bem todo mundo. Imagina assim, a rua principal de Catanduva em dia de pagamento, imaginou? A rua do comércio fervendo, consegue imaginar ou não? E todo mundo lá gostando de todo mundo. Não é sensacional? E tem lugares que é assim, e a gente vai ouvindo desses mundos absolutamente felizes e vai dando uma vontade de participar deles, e vai dando na gente uma vontade de mudar a nossa vida para fazer parte disso. Dá ou não dá, espírita? Dá. E logo passa. E vai indo. Aí você vem no centro, ouve palestra, está indo embora, no caminho da sua casa, vê uma criança dormindo na sarjeta, na idade do meu ou do seu filho. E quando a gente vê uma criança dormindo na sarjeta, dá vontade de fazer alguma coisa para mudar isso. Dá ou não dá, espírita? Dá. Mas passa. Aí, nosso amigo espiritual vai até Jesus e fala assim: Senhor, por favor, libera a dor. Ele não está entendendo, libera a dor. Aí Jesus fala: então tá bom. Aí vem ela. Parece um trator. Entra na nossa vida e toca justamente onde nos era mais caro. Chacoalha a nossa vida, nos expondo a situações onde nós nos sentimos humilhados. Não é humilhação. Nós nos sentimos assim porque é justamente onde nós gostaríamos de nos espelhar. E bagunça toda a nossa vida com uma indiferença absoluta. E a gente fala: onde é que está Deus? Fala: mas agora? Ele tentou nos chamar pela razão,
nos convidou ao caminho do bem pela emoção, pelo bom senso, pela vida das pessoas que sofriam, nós presenciamos e poderíamos ter aprendido para não ter que sofrer igual. A dor é o último recurso na recuperação do homem. É o último. E ele não pode dar muita trela para a gente, tem que ser sério. Sabe por quê? Vocês já viram aqui algumas palestras, certamente, sobre os trabalhadores da última hora? Chegaram a ver, sim ou não? Muito bem. E sabe o que eu acho interessante com essa passagem? Quando eu vejo os outros companheiros falando sobre os trabalhadores da última hora, e eles falam que nós somos os trabalhadores da última hora, eu vejo os espíritas ficar contentes. Acho que eles não entenderam. É da última. Demos errado em tudo. Falimos uma vez, veio, faliu de novo. É da última. Então, por isso que a vida não pode brincar conosco. É sério. Quando nos chama pela razão, nos chama pelo bom senso, nos chama pela emoção, e nada penetra o coração, aí vem ela, a dor. Nos levando para os caminhos necessários, justamente porque já falimos muitas vezes nas mesmas questões. 2000 anos de evangelho, mas ainda muitas vezes não nos tratamos como irmãos. Nós cumprimentamos o nosso grupinho reduzido ali do nosso centro espírita, mas quem é do centro espírita da concorrência a gente já não cumprimenta, né? Porque não é do nosso centro, né? A gente tem uma ligação totalmente particular. Nós ficamos sempre nos hotéis, é uma experiência interessante. Senta tomar café numa sala de café do hotel, está cheio, e você entra com a seguinte missão: dá bom dia para 3 pessoas, e de baixo. Você vai tomar café, fica cada um olhando para o seu prato ou para o seu umbigo, conversamos só entre os nossos. Nós falamos de um mundo melhor e não entendemos que mundo melhor é todo mundo. Você entra, toma café e vai embora e não consegue cumprimentar 3 pessoas olhando nos olhos, porque nós só olhamos os nossos. Aí vem a dor, nos desinstalar. E Allan Kardec prossegue nessa mesma orientação, dizendo que depois do delito feito, depois do equívoco empenhado, quando prejudicamos a vida alheia, voltar ao caminho reto também tem uma diretriz já estabelecida. E Allan Kardec ensina na mesma obra já citada, que depois do erro, o nosso processo de reabilitação passa por 3 fases distintas, sendo elas arrependimento, expiação e reparação. E a gente vai aprendendo que o caminho reto é sempre mais curto, dá muito trabalho errar. O dia que a gente entender que errar dá muito trabalho, todo mundo vai ter uma vida absolutamente honesta, absolutamente reta, porque fazer errado dá um trabalho muito grande. Aí o delito é feito, aí orienta Allan Kardec. Primeiro passo para a gente ficar em condições de apagar isso da nossa ficha do Serasa espiritual: arrependimento. E nessa hora alguém deve estar pensando, bom, arrepender é fácil, né? Errei, arrependi. Não é fácil. E nós temos aí inúmeras obras espíritas contando histórias de obsessões, porque faltou somente isso. Alguém que falou, me desculpa, me perdoa, eu errei. Nós ficamos defendendo o nosso erro, tentando justificar, e não voltamos atrás. Quando erramos, há um impulso humano de quando alguém nos aponta, a nossa própria consciência aponta, a gente começa a dizer, eu errei, mas também, ó como ele me trata, eu errei, mas também, ó como é que eu vivo, eu errei, mas também, ó quanto eu ganho, eu errei, mas também, e a lista é longa. Enquanto que o bom senso e a doutrina espírita nos ensina o contrário. Errou espírita, não perde tempo, arrepende-se. Não perde tempo. Volta para o caminho reto. E essas 3 fases de arrependimento, expiação, reparação, pode se dar as 3 fases da mesma vida ou contemplar séculos. E o arrependimento é tão interessante que na resposta à questão 993, Allan Kardec nos oferece ali, por meio da resposta dos Espíritos, uma contribuição interessante. Eles dizem assim, de que a oração, a prece, só surte efeito, só tem efeito sobre os espíritos que se arrependem. Não é sensacional?
Quem caminha num caminho equivocado, quem abraça uma conduta equivocada e não se arrepende, a prece não faz efeito. Vê se já aconteceu com você isso, espírita. Você está aflito e angustiado e vai fazer uma oração. Aí você se prepara, faz uma oração, e quando acaba a oração você está aflito e angustiado. E começa a pensar assim: será que alguém escutou? A prece só tem efeito nos espíritos que se arrependem. E essa proposta não é nova para a gente. Já temos lá no Evangelho: vai, reconcilia-te com teu irmão, depois você volta e traz a sua oferta. Essa proposta é antiga. Primeiro passo para a nossa reabilitação depois do erro realizado: arrependa-se. Não importa se o outro contribuiu, responda pela tua parte: eu errei, me perdoa, me desculpe. Já começamos a voltar para o caminho reto, portanto, reparador. Se demorou muito para se arrepender, desencarna. Quando chega lá na erraticidade, encontramos nosso amigo espiritual, ele vem nos falar, nos lembrar da falta, e nós falamos: não, mas eu me arrependi, não está bom? Falou: não, agora expiar, expiação. E expiação é uma coisa muito interessante, porque a expiação é justamente o processo que nos faz experimentar aquilo que fizemos o outro experimentar. Então nem sempre a causa está aqui. Então dentro do processo de expiação está tudo que parece para a gente que é injusto. Já viram coisa injusta na sua vida? Acontece algo, você fala: gente, mas eu não fiz nada para passar por isso, é injusto. Já viu isso ou não? É porque a causa não está aqui. E quando a causa não está aqui, nos parece ser injusto. E aí está a maior parte das questões, quando nós não conseguimos encontrar uma relação entre a causa e efeito. Por que eu sofro? Mas sempre existe uma causa. Quando é um processo de expiação, isso engloba, na maior parte, tudo que parece injustiça. Vou dar um exemplo. Se nós estamos aqui hoje experimentando aquilo que fizemos alguém experimentar no passado, e o passado nosso não é fácil, basta assistir qualquer filme de 100, 200 anos, você vai ver que a gente andava todos armados, muito violentos, e aquele negócio todo. Aí hoje, alguém rouba o seu carro. E quando alguém rouba o seu carro, o que a gente quer? Justiça, é ou não é, espírita? E nem percebe que muitas vezes a gente perdeu o carro, é a justiça que veio cobrar contas. Outra oportunidade, nós sofremos uma violência qualquer, e quando nós sofremos uma violência num beco escuro, num qualquer lugar, a gente fica dizendo: gente, eu sou inocente, olha a injustiça que eu sofri, quero justiça. E nem percebe que aquela violência que nós passamos aqui hoje é a justiça. Alguém diria: mas eu sofro sem saber por quê, que eu errei. É, mas fica tranquilo, daqui a pouco morre, lembra, aí equaciona, né? A gente morre se sentindo injustiçado, desencarna, começa a lembrar do que fez, já vai falando mais baixo, lá em cima, porque quando desencarna já quer audiência com o Criador, né? Quer falar com Deus, ele não sabe que eu passei lá embaixo. Aí vai lembrando do que fez, já não vai tendo muita coisa para falar. É simples assim, é didático. Aí temos uma passagem em processo de expiação. Experimentamos o que fizemos o outro experimentar. Desencarna, volta, encontra um amigo espiritual e falar para ele: agora, acabou, né? Zerou, né? Fala: não, mas não é? Arrependi, passei pelo que eu fiz. Ele passar, não acabou? Falou: não. Agora a reparação, até agora era para você aprender a não fazer mais. Agora é devolver para a vida dele o prejuízo que você fez. Prejuízo moral, material, tanto faz. Aí nós voltamos de novo agora num processo de reparação. Devolver para a vida das pessoas que prejudicamos aquilo que nós tiramos dela. Sensacional. A gente volta para nos dedicar a um trabalho qualquer. Já viu isso ou não? Se achou aí ou ainda não? Reparação? Não? Vou te ajudar então. Não devia, mas vou te ajudar. Já aconteceu com você assim, espírita? Você faz, outro leva a fama. Aconteceu ou não? Está devolvendo, né? É assim, simples assim.
Quantas vezes você faz um esforço para ter alguma coisa, alguém que não faz nada ganha, cai no colo deles, falando, gente, que injustiça. Reparação. Tiraram dele, agora ele não se esforça em nada e ganha. É assim que funciona. Simples assim. Visão só materialista, injustiça. Injustiça. E pode ser no centro espírita, na sua empresa, em qualquer lugar, né? Você chega aqui no centro, você liga o ventilador, você liga o data show, você liga o ar, você arruma a cadeira, você passa pano no chão, você arruma a mesa, você arruma o microfone. Faz tudo sozinho e não sai na foto. Já aconteceu ou não? Sim. Está devolvendo o espírito. É assim mesmo. Reparação. Vocês nunca viram no seu círculo familiar, ai, minha tia vive para o tal sobrinho, faz tudo para ele, faz tudo, onde já se viu, eu não faria, ela vive para ele, já viram isso ou não? Reparação, lesou, tirou, hoje nasce para devolver, a gente não faz sentido, ela trata ele mal, ele faz tudo para ela, pois é, não se mete não, que é acordo entre ela e Deus, tirou, hoje ele nem merece, mas já era dele, tem que devolver, é assim que funciona, desencarna de novo, chega na erradicidade e fala, agora pagou. Ali puxa lá o Serasa espiritual e fala, agora pagou. Aprendeu? E a gente vai aprendendo. Que o caminho reto é muito mais fácil. Dá muito trabalho errar. Dá muito trabalho sair do caminho. Dá muito trabalho nos equivocarmos. Então a esperança é fundamental. Para nos sustentar, nos levando para o caminho da reabilitação. Mas estudando esperança, esta obra que nós hoje trazemos aos amigos, enquanto eu e minha companheira estudávamos para construir a obra, nós aprendemos uma coisa interessante, que a esperança pode ser construída. Porque tem uns que têm muito, outros têm pouca esperança, outros têm mais ou menos. Conclusão, então aprende-se a ter esperança. Dá para aprender, dá para fortalecer, quem tem pouco dá para ter mais, assim por diante. Porque esperança não é causa, é consequência. Esperança é reação, não é ação. Nós temos alguns comportamentos e como reação deles, nasce a esperança no nosso coração. Tanto é que quando você encontra alguém com muita esperança, você pergunta, como é que você tem tanta esperança? Ela fala, não sei, e não sabe mesmo, porque ela tem outras condutas, e a esperança simplesmente nasce, porque esperança não é causa, é efeito. E nós trabalhamos isso na obra. Mas hoje, a título de exemplo, vou destacar somente duas questões, que são causa, e como consequência, nasce a esperança dentro de nós. A primeira delas é o seguinte, é a prática constante da oração. Entenda bem, espírita. Quando me refiro à oração, eu me reporto à oração bem feita. Não vale oração com pressa, não vale oração com sono, oração... Não, eu estou dizendo assim, e que é diferente da oração que fazemos aqui, coletivamente. Todos nós. Estou dizendo, me referindo a diálogo entre a criatura e seu Criador. Estou falando entre conversa, entre pai e filho. É a isso que me refiro. Só que, muitas vezes, nós negligenciamos até mesmo com a própria oração. A gente quer orar porque aprendemos que deveríamos, mas fazemos sem qualidade de qualquer jeito, aí não vale para aquilo que eu estou dizendo. Quantas vezes já aconteceu assim, espírita? Você vai orar, aí você deita na sua cama, apaga a luz, puxa a coberta, ajeita o travesseiro, espera climatizar um pouquinho e começa assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. No dia seguinte acorda e fala amém, né? Não é disso que eu estou falando, espírita. Falo prática constante da oração. O que eu estou falando é colocar qualidade na oração. Fazer da oração um momento especial no seu dia. Vai orar? Então se afasta. Momento entre você e Deus, só.
E o Evangelho está cheio de apontamentos dessa natureza. Nós encontramos lá assim: e Jesus foi ao monte orar, sozinho. E Jesus foi ao deserto orar, sozinho. E Jesus deixou a multidão para orar, sozinho. Sabe por quê? Porque é diferente da oração coletiva. Eu me refiro à oração que é justamente a relação entre você e Deus, e qualquer outra pessoa atrapalha. É você e Deus, mas ninguém cabe. Falo de reservar um momento no seu dia para orar direito. Aí você separa, vai onde você quiser, você e Deus. E aí eu também não estou me referindo às orações prontas, decoradas. Eu falo de você conversar com seu Pai, falar do seu dia, das suas necessidades, das suas angústias. E isso vai estabelecendo intimidade entre a criatura e seu Criador. Dessa oração. E com relação a Jesus orar, Humberto de Campos viria mais tarde nos dar uma passagem de profunda importância. Uma dessas vezes que Jesus está se afastando para orar, João faz uma pergunta muito inteligente. Ele pergunta assim: mas Senhor, até mesmo tu tens necessidade da oração? Pergunta inteligente, ou não é? João fala: mas Jesus, até o Senhor precisa orar? E a resposta não é menos profunda. Ele diz o seguinte: a chama que ilumina também gasta o combustível que a sustenta. E eu, no Pai, encontro reforço de sustentação para realizar o messianato de amor. O que Jesus responde para João? João, se eu não orar a Deus, eu não consigo fazer o que eu vim fazer. Jesus está dizendo a João que ele se alimenta na oração em Deus. Agora, espírita, se Jesus está dizendo que ele não ia ter conseguido fazer o que ele veio para fazer sem oração, como pode o homem ter a petulância de passar um mundo de provas e expiações, negligenciando com a oração ou mal orando e querendo ter êxito? Se Jesus necessitava da oração, não há menor possibilidade de vida saudável na terra sem a prática constante da oração. É a primeira questão, que é causa, cuja consequência é a esperança que simplesmente nasce em nós. E o segundo e último item que eu vou citar é o seguinte: é a prática constante da caridade. Prática constante da caridade. Porque nós corremos um risco, espíritas, não que as outras religiões também não sejam, mas falemos somente de nós. Nós corremos um risco muito interessante de passar o ano inteiro na casa espírita, frequentar a casa espírita o ano inteiro, e no final do ano, numa contabilidade moral, tentar responder a seguinte pergunta e não ter crédito. Muito bem. Faz um ano que eu fiquei na casa espírita. Quanto de bem eu produzi? Quantas pessoas não passaram fome pelo esforço da minha conduta? Quantas pessoas esse ano não passaram frio porque eu me importei com elas? Ou nós corremos o sério risco de ter passado um ano inteiro falando de bondade, de honestidade e caridade em Jesus e não ter produzido coisa alguma. Isso é um risco muito sério. Então a prática constante da caridade, que também não me refiro às campanhas que o Centro Espírita faz, que cada um dá o que tem, sem muita... Não. Eu estou dizendo assim, como conduta de vida. Com o que você se importa e se importou pelo que aprendeu na doutrina espírita, ou talvez não tenha valido a pena ser espírita. Mas eu vou contar um outro caso que ensina mais do que qualquer conteúdo. Eu fui fazer palestra numa cidade, eles estavam fazendo uma campanha de alimentos. E aí, o rapaz, o senhor do centro, dirigente, falou: Rusa, aqui nós estamos em campanha porque é Natal, e nós vamos fazer cesta básica para as crianças. Aqui tem muita criança carente, a nossa cidade é muito pequena, desprovida de recursos. Então, todo ano a gente vamos fazer este ano,
e você vai estar fazendo palestra na conclusão da nossa campanha. Eu vi uma caixa vazia de geladeira, que dirigente sempre acha que vai encher bastante coisa, né? E vamos encher, e hoje é o dia das pessoas terminarem a campanha. Vão trazer para cá os seus alimentos para fazer a cesta básica de Natal das crianças carentes. Eu falei, legal, vou falar também disso, e a conversa foi. Só que onde estava acontecendo essa palestra, essa campanha, era uma cidadezinha muito pequenininha. Muito pequenininha. E havia uma particularidade lá interessante. Era uma cidade muito pequena, onde estava instalada uma empresa muito grande. E quando isso acontece, direto ou indiretamente, a cidade inteira trabalha na mesma empresa. Já viu isso ou não? Acontece muitas vezes. Mas não é essa que você está conhecendo. Se fosse, eu não contava. Essa minha é longe, viu? Aí, essa empresa grande, instalada numa cidadezinha pequenininha, todo mundo trabalhava lá, direto ou indiretamente, ela dava uma cesta básica. E nessa cesta básica vinha um pó de café muito ruim. Não, pior, muito ruim. Mas isso não vem ao caso, voltamos para a nossa história. Eu estou lá na palestra e hoje é o final da nossa campanha de alimento para crianças carentes passarem o Natal. Vou eu ali na frente, faço a palestra, falo da mesma coisa, falo da bondade, da caridade. As pessoas que estão ali no centro naturalmente dividem-se em dois grupos distintos. O primeiro grupo, daqueles que chegam com a mão abanando, e quando vê alguém com uma sacolinha na mão, fala, esqueci, e eu não entendo. Nós só conhecemos o Evangelho, queremos construir um mundo melhor, alguém diz que tem criança com fome, e a gente se dá o direito de esquecer. Eu não entendo. Aí a fome tem que pular o muro e vir para a nossa casa, porque se fosse o nosso filho a gente não esquecia. E o outro grupo é o grupo que traz a sacolinha. Vem vindo, cada um vai levando as suas contribuições, vai fazendo aquele monte de saquinho ali na frente, aquela coisa sensacional. Eu acabo a palestra, nos despedimos, vai todo mundo embora, ficando apenas os heróis da resistência, os trabalhadores do centro. Agora vamos abrir esses saquinhos todos para ver o que as nossas crianças vão comer no Natal, na nossa cesta básica. Vamos lá ou não? Aí fui lá, peguei um saquinho, abri, adivinha o que tinha? Acertaram. Aí eu peguei outro, abri, adivinha o que tinha? Gente, isso é mediunidade já isso aí, né? Aí peguei outro, adivinha o que tinha? Fubá. Pó de café, fubá e sal, toneladas. Até hoje acho que tem, não acaba nunca. O nosso filho em casa é Danone, bolacha recheada. Mas filho dos outros, pó de café, fubá e sal. Não acaba nunca. Tá dando ainda, né? Tá bom, né? Tem que agradecer. Os nossos filhos, não. Não é filho dos outros. Não é? Tá dando, já tá bom. E sabe qual é a parte mais interessante disso tudo, espírita? É que quem doou, quando foi embora, se sentiu fazendo caridade. Não é sensacional? Sensacional. Então não faz sentido, espírita. A prática constante da caridade tem como consequência, como reação, a figura da esperança, que simplesmente nasce, brota dentro do coração do homem. E obedecendo essa diretriz, que nós vamos entendendo que mediante a conduta que abraçarmos, isso vai gerando tanta esperança dentro de nós, até que venhamos a atingir o último grau da esperança, que é a certeza. Certeza inabalável. É essa certeza de que Deus é verdadeiramente, soberanamente justo e bom. E nós chegamos num ponto de sofrer aqui na terra e nem querer saber por que a gente sofre, ficando tranquilos só porque Jesus sabe. Se Jesus sabe, eu nem preciso saber, porque eu sei que Ele não permitiria que eu sofresse um único instante à toa. Eu sei que Jesus não permitiria que eu sofresse uma única vírgula na minha vida que não fosse pautado pelas leis de justiça e utilidade. Então nós ficamos tranquilos, mesmo na mais profunda prova, porque atingimos o último grau da esperança, a certeza e a ingratidão.
Em gratidão a vivermos num período e recolhermos da doutrina espírita mensagens de tamanha grandeza, enquanto ainda podemos fazer da encarnação atual a mais importante que já tivemos, oramos agradecendo, dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho. Abre-me os ouvidos surdos da vaidade. Sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.